Olá, boa noite. Me chamo Sandro Moraes e trabalho em um hospital situado em uma pequena cidade no interior do Maranhão. Para preservar a privacidade das pessoas envolvidas, não mencionarei o nome da cidade ou os nomes completos das testemunhas dos eventos estranhos que presenciei. Inicialmente, fui contratado como vigia do hospital. No entanto, devido ao baixo número de funcionários, acabei exercendo diversas funções, incluindo as de porteiro, maqueiro e, às vezes, auxiliando na limpeza. Trabalho nesse local desde 2005 e, ao longo dos anos, testemunhei diversos eventos assustadores. Se fosse contar todos eles, levaria semanas para descrever tudo. Portanto, relatarei apenas alguns agora. Como mencionei, o hospital é muito pequeno, quase do tamanho de uma UPA. Quando um paciente chega com um problema mais grave, os médicos o estabilizam e o encaminham para um hospital maior com mais recursos. Esta foi a primeira vez em que me deparei com o sobrenatural. Foi com um amigo meu que só vive enfornado na cachaça e que tinha uma moto velha que a gente chamava de o cavalo do cão. A moto não tinha farol, carenagem e de longe já sabíamos quando ela estava vindo por conta do barulho. Em uma tarde de domingo, eu estava de plantão e sempre nos fins de semana aconteciam vários acidentes de moto. A ambulância do município chegava apressada e corremos para ajudar. Foi então que vi esse meu amigo todo esbagaçado, perna quebrada, sangue para todo lado e a cabeça parecia até um pouco amassada. Ele mal se mexia e a única coisa que fazia era dar um gemido. Levamos ele para o consultório e o médico o examinou. Depois de meio de calo, mandou levar para o hospital maior em Imperatriz, pois aqui não tinha nada que ele pudesse fazer para salvar a vida de meu amigo. Quando a ambulância saiu, uma amiga que trabalhava na limpeza me pediu para ajudá-la a limpar o consultório, que estava com sangue por todo lado. Enquanto a gente estava limpando, eu escutei alguém correndo no corredor de um lado para o outro, como se não encontrasse a saída. Eu fui até a porta e não acreditei no que vi. Mais adiante, no final do corredor, estava esse meu amigo todo sujo. Na hora que eu olhei, fiquei sem acreditar. Então chamei a minha amiga e perguntei se ela estava vendo a mesma coisa que eu. Ela se benzeu e começou a chorar, mas em questão de segundos, ele desapareceu. Não conversamos com ninguém, mas em menos de 10 minutos a ambulância voltou e o motorista não disse que o paciente havia falecido logo após sair do hospital. Fiquei triste e assombrado com isso, mas com o tempo fui me adaptando, pois acostumar-se com esse tipo de coisa é impossível. Muitas pessoas que trabalham em hospitais não falam sobre o que veem e ouvem, com medo de serem rotulados como loucos. Trabalho em um hospital e faço parte da equipe da enfermeira Daisy, uma baixinha loirinha que trabalha apenas às terças e quintas para as pequenas cirurgias. Eu trabalho em sistema de dias alternados de 24 por 72 horas e em uma noite de segunda-feira, enquanto estava sozinho na entrada de emergência, vi uma mulher entrar na sala de medicação. Pensei que fosse a Daisy e a cumprimentei, mas ela não respondeu. Ouvi outras vozes, mas quando fui verificar, a sala estava vazia. Fiquei sentado do lado de fora e logo chegou um paciente que precisei chamar a equipe para atender. Ao amanhecer, não mencionei que estava indo embora. Dona Daisy veio até o portão para me acompanhar. Brinquei dizendo que a tinha visto no hospital durante a noite, mas ela negou e disse que eu devia ter sonhado. Muitas pessoas na cidade têm histórias sobrenaturais para contar, mesmo aquelas que não trabalham no hospital. Um amigo meu estava acompanhando o pai dele, que tinha passado por uma cirurgia de hérnia. Eu estava do lado de fora, por volta das 11 horas da noite, quando o rapaz saiu do quarto para conversar comigo. Ele me perguntou sobre um médico chamado Marcelinho Macedo, que havia estado no quarto conversando com o pai dele. O rapaz disse que o médico era alto, moreno e tinha uma barba grisalha, e foi muito educado e inteligente. Fiquei arrepiado quando ouvi a descrição, pois não havia nenhum médico com esse nome no hospital naquele plantão. Para tirar a dúvida, levei o rapaz até uma sala no setor administrativo e mostrei o retrato do médico na parede. O rapaz olhou e confirmou que era ele mesmo.
O problema era que o médico do quadro era um dos primeiros médicos do hospital e já havia morrido há mais de 30 anos. O rapaz ficou sem querer acreditar, mas acabou aceitando que havia recebido uma visita sobrenatural. No local em que trabalhava, ocorreram algumas situações envolvendo outros funcionários. Entre eles estava Zuleide, uma enfermeira de voz forte que sempre cantava pelos corredores do hospital. Ela era bem-humorada e todos gostavam dela. Em uma noite tranquila, enquanto alguns funcionários conversavam, ouviram um grito e uma reclamação de Zuleide, que estava grávida na época. Ela havia sido agredida por alguém e acusou um dos presentes pelo tapa em seu pescoço. Todos ficaram surpresos ao verem uma marca de mão pequena no pescoço dela, mas ninguém sabia quem poderia ter feito isso. Pouco depois, enquanto Zuleide reclamava ao lado de outra enfermeira, todos ouviram uma risada leve e sentiram um sopro no ouvido. Havia também uma senhora diferente de Zuleide, que sempre reclamava e não era simpática com ninguém. O hospital possuía um pavilhão anexo, onde ficava o necrotério, além da lavanderia e depósito. Certa vez, um senhor com problemas pulmonares faleceu no hospital e a família recebeu a notícia com tristeza. Enquanto a funcionária levava o corpo para o necrotério, a neta do senhor chegou ao hospital e ficou desesperada, precisando receber sedativo para se acalmar. Uma funcionária da limpeza sempre resmungava pelos corredores, e após destilar seu veneno sobre o senhor falecido, acabou sendo empurrada por uma força desconhecida perto do necrotério. Ela viu o senhor em pé, olhando para ela com uma expressão enfesada. Depois disso, nunca mais se ouviu a senhora resmungando pelos corredores. Esses foram apenas alguns relatos de eventos sobrenaturais que ocorreram no hospital. É comum que esses lugares sejam permeados por atividades paranormais, e eu espero não testemunhar nenhum evento assim novamente, mas não duvido que possa acontecer,